Olá, queridos, paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja dentro do nosso coração. Espero que esteja tudo bem com você, com a sua casa e com a sua família. Irmãos, vamos fazer aqui uma análise. Eu trouxe um trecho aqui de um debate, a qual o Bruno, que é esse irmão que está aqui, ele é um ex-CCB, né? Ele saiu da CCB, começou a estudar as escrituras. Esse irmão, ele era de Carapicuíba, da minha cidade lá, e algumas vezes congregamos juntos. Já esteve na minha casa quando ele era CCBiano, roxo. Acho que parece que ele saiu faz um tempinho já. E aqui ele traz o César Cavalcante, leva ele lá para contar algumas coisas. E é muito interessante a forma que ele vai trazer alguns assuntos aqui. E eu gostaria de analisar com você, pedindo para você já deixar o like, se inscrever no canal, porque o like você ajuda. Júnior, gosta do seu trabalho, gosta dos seus vídeos, então você deixa o like, isso ajuda com que o YouTube mostre para mais pessoas. Vocês também ajudam que os nossos vídeos, que a nossa mensagem chegue para mais pessoas. Não queremos a destruição da CCB, não estamos aqui contra acabar com a CCB, não, gente. Nós só queríamos que pregasse e executasse e praticasse tudo aquilo que Jesus mandou fazer. Mas a gente vê que, nessa análise aqui, você vê, e eu estou assim, admirado de tantas pessoas que estão tendo coragem de vir à internet contar suas histórias. Gente, você abre lá o Tik e o Instagram, que tem de irmãs vindo contar suas histórias, trazendo as suas críticas, suas análises, depois começaram a ler as escrituras e fazendo uma análise de tudo que está escrito com o que Jesus mandou a gente praticar e fazer. Ixi, acho que eu estou meio atrasado, vamos ver. Então vamos ouvir aqui, irmãos. Vamos lá, colocar o que ele falou aqui. Pregação, então como que é? Um exemplo, como que é essa pregação, que é uma revelação cristã? Vou te dar um exemplo muito claro. Todo casal, e quando eu falo casal, até dois... Vou dar um reset aqui para ele voltar e ele ficar mais atualizado. Aí o que eu ouço falar. Para você casar, você tem que buscar pregação, então como que é? Um exemplo, como que é essa pregação, que é uma revelação cristã? Vou te dar um exemplo muito claro. Todo casal, e quando eu falo casal, até 2015, quando eu estava lá, e o que eu ouço falar. Para você casar, você tem que buscar a palavra para ver se Deus confirma ou não o seu casamento. Eita, pega. Eita, pega. César falou, eita, pega. Mas até hoje é assim, né? Tem que buscar a palavra, né, irmão? Tem moças casando com irmãos que não gostam de mulher, mas a palavra confirmou, né? Ele só vai se assumir depois, né? Mas confirma, né? Aí você busca a palavra. Eu lembro que, eu sei que a CCB namora super pouco, né? Tipo assim... não, namora rápido. Rápido e já casa, né? 6 meses, 11 meses, Meu um Deus. ano. Um ano já tá demorando. Eu tô até preocupado, tem um casal na minha igreja aí que, gente, vamos conversar, tá? Clarinha, Davi, não é rápido assim. Tá muito ligeiro. Aproveitando. Tá, mas voltando lá, então é na revelação. Revelação. Então, por exemplo, Deus pode falar, eu vou usar entre aspas de novo com respeito, você pode casar ou você não pode casar. Isso é na palavra, alguém vai falar lá. Pregação. Vou comprar um carro, vou comprar uma casa. Você tem que buscar a palavra para ver se Deus confirma a compra do carro ou da casa. Vou mudar de trabalho. Até 2015, quando eu estava, e há pessoas mais tradicionais que até hoje assim o fazem. Por exemplo. Isso é normal até hoje, o pessoal vai buscar. Ninguém vai para a igreja para louvar, adorar a Deus, né? Dificilmente. Alguns, devido à crítica, pode ter alguns que estão indo na igreja com a mente mais aberta, né? Mas a maioria é só para buscar mesmo. Por isso que a maioria das pessoas que vão no culto vai falar, vou buscar a palavra. Vou buscar a palavra. Eu vou buscar a palavra por quê? Voltando, até 2015, e há os mais tradicionais que até hoje fazem assim. A congregação é como se fosse um restaurante, um self-service. Então você vai lá para se servir do que Deus quer para você. Exemplo. Eu posso comprar, eu posso vender, eu tô com um problema com meu filho, eu tô com um problema na escola, na faculdade. Vamos ver o que Deus fala sobre isso. Vou ver o que Deus fala sobre isso. Então não é sobre o evangelho, não é sobre a vida de Jesus, a obra de Jesus, é mais sobre essa questão. Porque eu vejo isso numa pegada neopentecostal, né? Então você vai lá sempre para buscar uma palavra, e sempre as palavras, que eu tô contigo, não sei o que, eu vou estar nessa porta. Não, César Cavalcante já sabe. Não é que eu sou contigo, né? Já até sabe o César. A obra de Jesus, é mais sobre essa questão, porque eu vejo isso numa pegada neopentecostal, né? Então você vai lá
sempre para buscar uma palavra, e sempre as palavras são que eu tô contigo, não sei o quê, eu vou estar nessa porta, vai. Vou abrir a gaveta, o papel vai para cima. De baixo vai para cima, então a roda vai girar. A roda vai girar. A congregação, ela é uma das mais belas estruturas sociais que eu já vi. Por isso que é quase que impossível, mas acontece, de uma pessoa sair de lá. Meu filho, mas tá acontecendo bastante, viu, Bruno? É que talvez você tá fechado ali só na sua igreja, aqui na internet, que tem de gente saindo da CB, e não é saindo por querer, muitas vezes não é nem querendo sair, né? É que chega uma hora que você fica ou entre as escrituras, ou finge que é cego, né? Está saindo muita gente. Eu digo isso com tristeza, né? Não é com alegria, não, porque se os anciões dessem mais ouvido às críticas, que muitas vezes às vezes vocês recebem as críticas de uma forma ofensiva, se vocês ouvissem as críticas de uma forma sábia, com entendimento de fazer, vamos analisar, vamos ver realmente as críticas, vamos ouvir o que está acontecendo, se realmente está acontecendo. Eu posso explicar o porquê que isso acontece. Essa dificuldade de uma pessoa sair da congregação, isso implica em muitas coisas. Entre essas coisas é de fato a crença que aqui há graça. Segundo, aqui Deus fala. Por quê? Eu creio, assim, acredito que o senhor também, que de fato Deus pode falar, ele pode cumprir, ele opera maravilhas. Então, normalmente as pessoas associam à igreja ou à pregação daquela palavra o milagre que foi recebido. Então, o senhor vai numa igreja... Está sempre vinculado à igreja, né? Sempre vai ser vinculado. E normalmente as palavras são sempre as mesmas. Você dificilmente vai ver ser pregado Naum, Sofonias. E quando você vê Romanos, vai ser 8:32. Então, normalmente, as palavras que são pregadas, por exemplo, eu fui de lá há 26 anos, eu nunca vi Judas ser pregado. Judas, não. Eu nunca vi, por exemplo... Obadias, né? Sei lá o quê, Obadias seria muito difícil, eu nunca ouvi, estando lá. Não estou falando que isso é bom ou ruim, estou falando que isso é bom ou ruim, porque eu nunca ouvi. O que acontecia? Então, o azeite da viúva que é pregado é o seu azeite que vai ser multiplicado. Olha só, gente. E eu falo quase todo dia isso aqui, né? Aí, não estou mentindo? Isso aqui são pessoas teólogos, tá? Hoje o Bruno é teólogo, tá? César Cavalcante é um teólogo. Ninguém tá aqui mentindo, querendo destruir vocês, não. Pelo amor de Deus, gente. Se Deus quiser abençoar você, ele vai abençoar. A benção tá na mão de Deus. Mas não que você vai ser abençoado porque o irmão pregou aquilo para você. O que acontecia? Então, o azeite da viúva que é pregado é o seu azeite que vai ser multiplicado. As palavras, de fato, elas são antropocêntricas. Eu posso falar que isso é geral? Não. Conheço cooperadores de jovens, anciães, que pregam o evangelho lá dentro. Conheço. Não posso divulgar nomes, por questões... Olha, gente, uma igreja que tem gente pregando o evangelho, só que ele não pode falar nome, porque senão essas pessoas serão sentadas, perseguidas. É triste, né? Éticas, mas eu tenho muitos alunos, quando eu falo muitos, passa de algumas dezenas de pessoas do ministério que aprenderam o evangelho e que de fato pregam o evangelho lá dentro. Tá vendo, gente? Pessoas escondidas estudando teologia e pregando, hein? Talvez aí tem muita gente aqui postando pregações de anciões da CCB, pregações que pode ser até que fez teologia com o Bruno, hein? Mas isso é a extrema minoria, porque nós estamos numa bolha. Se você for pro rincão do Brasil hoje, ninguém conhece. É impossível alguém não te conhecer no meio gospel hoje. Não. Mas tire a barba, põe o boné, na igreja. vai lá no rincão do Brasil, você vai ver alguma resposta na sua vida material, simplesmente. Não haverá... O que vai acontecer? Ele vai explicar a parte lá do azeite da viúva, o que aconteceu com o profeta, papapá, e a partir daí ele vai aplicar isso para sua vida. Uma pequena exposição ali do assunto e depois vai... O que aconteceu lá e agora o que aconteceu... Depois é as pregações que você vai reinar, ficar rico. Todo dia você vai ouvir a mesma pregação. Se você é da CB, se você for congregar, não fica com raiva de mim, não. Vê se não é a mesma exortação, independente da parte que ele lê na Bíblia, se não é a mesma exortação. Você sai de lá sem um ensinamento, sem nada de conhecimento, mas cheio de promessa que você vai reinar. Não vai carregar para Jesus. Agora vamos lá. Por que você saiu da CCB? O que aconteceu? Quando foi isso? A minha saída da congregação ela foi progressiva em 2015, né? Tipo, ela não começa em 2015. Quando eu fui levantado para tesouraria lá, para administração, eu tinha 21 anos, né? Eu não tinha experiência alguma. Só que eu era um profeta na congregação, pregava, entendeu?
Você era desses que tinha oportunidade de pregar no culto, domingo, no dia de seu... Os irmãos gostavam de mim. Tipo, já aconteceu de eu atender um culto em Hortolândia, começando o culto 30 minutos mais cedo. Os pregadores, eu tinha, graças a Deus, muita amizade e muito respeito desses irmãos. Então eu tinha muita liberdade. Só que eu pregava exatamente da forma como eu aprendi. Eu pegava o texto e aplicava o texto para a pessoa. Você fazia mesma coisa. Porém, tive experiências reais, né? Tipo, experiências do Espírito Santo me comunicar alguma coisa, vi algumas maravilhas, sou testemunhas disso. Por isso, uma das razões de eu não abandonar o continuismo, tá? Porque as experiências eu vivi de verdade, não me contaram. Bom, em 2010, eu com 22 para 23 anos, eu fui apresentado para atender algumas reuniões de evangelização em algumas localidades muito simples, pessoas vindas da droga, do crime, etc. Eu falei, eu preciso aprender um pouco de Bíblia, cara. Porque assim, desse jeito que não vai... E eu sempre gostei muito de ler. Então eu tinha aquele livro do Osborne, sabe? Tipo, L. Osborne. Eu tinha o livro do Osborne, eu gostava, já tinha um dicionário bíblico Vine na época. Lia muito Gordon Fee, eu gostava de Gordon Fee, gosto de Gordon Fee até hoje. Só que eu não tinha formação. Porém, eu tinha uma boa formação secular. Eu já não era um indouto. Porém, pastor, eu precisava conhecer um pouco mais da palavra para ensinar as pessoas que estavam ali. Então, quando eu entrei no meu primeiro curso básico de teologia... Mas já era contra, você já estava meio fora do esquema. Entrei escondido. Eu tenho alunos na FTB... Escondido. Sim, ancião e tal. Olha só que o César Cavalcante falou aqui. Eu tenho aluno fazendo teologia comigo, escondido, ancião. Olha só, gente. Numa igreja, você tem que estudar a Bíblia escondido. César falou aqui que tem. Olha só aqui, gente. E aí, vamos dizer, gente. E aí, CCBs? No meu primeiro curso básico de teologia. Mas já era contra, você já estava meio fora do esquema. Entrei escondido. Eu tenho alunos na FTB... Escondido. Sim, total. Ancião, tal, escondido. Não pode nem falar. Não pode nem falar. Exatamente. Eles fecham a câmera e tal. Isso, exatamente. Fecha a câmera. Não muda o telefone. Não pode falar. E eu converso muito com eles antes. Não vai ser divulgado. Enfim, é terrível. Mas eu tive... Deixa eu dar o louro pra quem merece. Eu tive anciães que corajosamente abriram a câmera nas aulas e que participaram das aulas e que entraram em discussões ao vivo. Porque as aulas da Lex são todas ao vivo. Então, entrava num debate lá. Tá? Então, esses anciães top. Inclusive, um senhor que irei te apresentar. Voltando lá. Na ocasião, eu fui apresentado e aí eu me matriculei numa escola chamada IETEB, que é lá de Osasco. É uma escola assembleana, né? Eu já conheci, eu tinha uma leve noção por pesquisa do que era uma corrente reformada e pentecostal e tal, e eu não queria migrar para esse lado reformado. Por uma convicção pessoal. Pastor, primeiro dia de aula, pastora Ida Silene, cara, eu tomei uma pancada, meu. Ela nem foi aula de teologia, ela falou, qual que é a prioridade da vida do crente? Todo mundo. E encontrei 2 CCBs comigo lá, que a gente até hoje não fala quem é. É um segredo que a gente não fala quem é. Tem 2 aí, gente, que pregam Bíblia, que estavam lá comigo. O que aconteceu? Ela escreveu assim na lousa, e o olho dela é azul, ela ficou vermelha, ela falou assim, a primeira prioridade do crente é Deus. A segunda é a família. Eu lembrei, falei, eu não saio pra jantar com a minha esposa tem 6 meses. Porque eu vivo em construção, vivo dentro de igreja, vivo trabalhando. Porque para muitos da CCB, e eu digo para 99% fora da bolha da internet, a salvação não se dá em Cristo. Se dá pelas obras. Como assim? Na cabeça deles é isso. Eu preciso ser fiel. Eu não posso pecar. Esquece. Se você... Tanto é que o adultério para CCB é um pecado mortal. Ainda é assim? Ainda é. Existe... Porque na cabeça... Bom, eu vou falar de quando eu me lembro, 20 e poucos anos atrás, 30 anos. Então, faz pouco tempo. O pessoal da CCB, uma pessoa que caiu em adultério, meio que não tinha mais volta. Não. Eles achavam, inclusive, na boca pequena ali, falava que essa era um blasfêmia contra o Espírito Santo. Ô, louco, então, então, mas, tipo assim, a pessoa ficava lá 20 anos, 30 anos, não sei se ainda é assim. Existem exceções. Ainda é assim, em alguns lugares aí, que algum ancião agora estão liberando alguns aí, mas 80%, 90% dos lugares ainda são assim. Ainda. Tá? É evidente que existem exceções. Como que funciona a exceção? Eu sou um pecador de morte, ok?
Para eu voltar a ter liberdade... Tipo adultério. Adultério. Seria isso. Adultério. Eu forniquei, adulterei. Tá. Então, mas, por exemplo, chamar isso de pecado de morte É terrível. é igualar com a blasfêmia com o Espírito Santo. terrível, porque é é só ela que é o pecado de morte, entende? Exato, é. E isso, pastor, vixe, tem assunto. Em uma hora não dá. Fazer uma... Tá, mas você, vamos lá, um exemplo. Você pecou lá um pecado que Beleza. eles entendem que não tem volta. Bom, eu vou focar no adultério. Então, adulterei, beleza. Quando eu adultero, eu sou excluído da comunhão da igreja, ou seja, eu perco as minhas liberdades eclesiásticas. Até aí, beleza. E sim, absolutamente não tem um aqui que se levante para falar que é o contrário disso, que eu possa afirmar que não. Você é excluído da comunhão da igreja e, para muitos, é um pecado mortal, ou seja, imperdoável. Já era. Acabou, inferno. Conheço 4 famílias que têm suicidas por conta disso. 4. E conheço 2 com tentativa. Nossa, tá vendo, gente? Depois tem gente que fala que é um caso isolado. 4 famílias que tem pessoas que não aguentaram mais e tiraram sua vida. Olha, gente. E tem gente que você fica pegando caso isolado. Não, gente, sem palavra, gente. E atendi essas pessoas durante 2 anos. Porque o cara pensa assim, já que eu vou pro inferno mesmo, então não Acabou adianta. pra mim. E eu tenho um caso, eu vou abrir só um parênteses aqui. Eu não vou abrir o nome dele, mas é de Araraquara. Ele pecou de morte, adulterou, há 30 anos atrás. E nisso que ele pecou há 30 anos atrás, ele pecou com a própria esposa, quando eles eram namorados. Nossa, Você adiantou lá o processo. Adiantou o processo. Fornicação, na verdade. Fornicou, exato. Aí quando ele fornica, ele guarda esse segredo. Ele e a esposa. E guardaram esse segredo por casaram, 28 tal. casas. Bonito. Tem 2 filhas maravilhosas. Tem um neto lindo. De Araraquara. Família maravilhosa. Só que ele guardou nisso com a certeza que ele não tinha salvação mais. meu Deus do céu. Estourou a pandemia. Ele teve contato com a teologia da dupla predestinação. Pastor, quem tiver curiosidade, pode me procurar nas redes. Aí ele entendeu que ele já era perdido desde antes de nascer. Ele entendeu que Deus destinou ele para ser um pecador de morte. Aí ele foi. Olha que loucura, gente. 2 vezes. Caramba, cara. Aí me encontraram lá e eu atendi ele. E, enfim, foi 1 ano de muito trabalho, porque eu atendo semanalmente pessoas. Porque lá no namoro, ele Há 28 anos caiu atrás, lá com a exatamente. menina. Que hoje 28 anos atrás, que a mesma namorada que ele casou, tá até hoje, ele tinha na mente dele que ele não tinha mais salvação, gente. E a igreja ignora isso, como se nada tivesse acontecendo, gente. é a esposa dele. Exato. Tem um outro caso de São Caetano, que a irmã, ela há 20 e tantos anos atrás também, não vou abrir o nome também, mas aqui ela é de Santo André, mas congregava em São Caetano. Ela congregou a vida toda na janela da igreja. Olha, gente. Por conta do adultério. Ela adulterou. Como assim pela janela? Ela não podia entrar? Ela podia, mas ela se sente indigna. Meu pai é um adúltero. Meu pai, né, por exemplo. E meu pai muitas vezes falou pra mim, literal, tá? Meu pai, ele foi embora de casa quando eu tinha 9 anos de idade, enfim. Outra mulher e tal. Outra mulher apareceu depois. E meu pai, ele sempre falava, eu não me sinto digno de entrar. De entrar no culto. De entrar no culto. Então, pra você entender, com todo respeito ao senhor e os demais, mas pra você entender a congregação, você no mínimo tem que ter vivido lá. Você tem que ter vivido lá, senão você não entende. Eu vejo o César Cavalcante falando aí, eu até conversei com o Bruno após essa... Parece que o César Cavalcante não está mais na Musical. A Musical parece que foi vendida, a Musical está em outra rádio, né? Quem quiser encontrar os debates tem que ir na página, no canal do César Cavalcante, que ele está postando lá, essas lives, tá? E aí o Bruno, nessa hora aí, nessa debate aí, perdoa, tem que fazer cortando, parando, porque senão dá direito autorais, eu preciso fazer uma análise dos vídeos, já expliquei aqui quem me acompanha. Então, uma hora eles falaram que dos críticos que querem destruir a igreja. Então, eu acho que quando vocês citarem isso, vocês devem dar nome aos canais, porque aí você generaliza, né, de uma forma geral. Porque tudo aquilo que faz uma análise é crítico. Tudo aquilo, vocês estão aí, essa live aí que vocês estão fazendo é uma crítica a CB, vocês estão discordando do que a doutrina da CB. Então, vocês não estão exercendo uma crítica através do seu conhecimento, daquilo que vocês acreditam, querendo ou não, vocês estão também descendo uma crítica ao sistema da CB. Vocês estão querendo destruir a CB? Não. Então, eu jamais disse aqui que quero destruir a CB. Eu gostaria muito que a CB voltasse às escrituras, eu seria o primeiro a voltar, se ela se voltasse às escrituras e praticar o que Jesus mandou fazer. Eu seria o primeiro. Então, eu conversei com o Bruno após isso. Foi uma conversa que eles teve mais de 1 hora aí, né? Mas o principal trecho foi esse trecho que eu peguei aqui. Só conhece a CCB quem já passou. Você que nos acompanha aqui,
Vocês sabem que eu não sou contra o dom de Deus, contra a palavra, contra o Espírito Santo, contra as Escrituras. Vocês sabem que eu não quero a destruição da CB, nunca falei isso. Só que quando você generaliza, os críticos querem destruir a CB, você está de uma forma, você está atingindo a mim e a outros centenas de canais nas outras redes também. Então tem que saber falar, né? Se é que a gente vai falar, tem que ter coragem de falar. Mas esse é o assunto para outro vídeo, gente. Então, só quem passou na CCB sabe, ao ponto de anciões estar fazendo ministério, irmandade, teologia escondido, que a igreja não pode saber. Como é que acontece isso, gente? Comente aí, deixe seu like, se inscreva no canal. Perdoa ter que pausar, vou explicar, porque chega muita gente nova. Eu tenho que pegar um vídeo na internet e fazer uma análise em cima daquele vídeo. Eu não posso pegar ele e deixar ele falando sozinho, senão todo mundo fazia canal e ficar calado só aqui do lado, entendeu? Eu tenho que pausar e fazer análise, comentar aquelas passagens, tá bom? Comente aí, deixe seu like, se inscreva no canal. Só conhece a CCB, quem já passou por lá. 4 casos ele conhece pessoas que não tiraram a vida, né? E tem gente na internet defendendo a CCB, falando que são casos isolados. Que não aconteça na sua casa, para que a dor do seu próximo. Tem gente que só sente a dor do próximo quando a dor é na sua casa. Deus abençoe, fique com Deus. Até o próximo vídeo.